Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Continuando o estudo da semana passada, Ou melhor, de terça-feira. Quem é a mulher do Apocalipse 12:1? Vamos dar a parte 2 e última desse estudo. Dê o seu like, seu bonzinho. Compartilhe essa live e comente, faça o seu comentário, ajude a evangelizar as pessoas, a fortalecer a fé dos filhos de Deus, fortalecer o conhecimento na palavra do Senhor. Então, nós já vimos na aula, no estudo passado, o primeiro verso, do Apocalipse 12:1. Falamos sobre a mulher do Apocalipse 12:1. Hoje nós vamos continuar no Apocalipse 12, A mulher é perseguida pelo dragão. Então, continuando aqui, porque veio uma ligação aqui e eu não posso atender agora. Então, Apocalipse 12:2. Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento, na sua presença, aqui nesta live, levando a sua mensagem de salvação e também de fortalecimento para teu povo, que cada um de nós possamos ficar mais fortes e firmes no Senhor, no teu conhecimento, na tua verdade. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tens feito na nossa vida. No nome de Jesus, amém. Apocalipse 12:2 diz assim: E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, vou ler logo do 1 para ficar mais compreensível neste estudo, Porque eu falei do capítulo 12:1 no estudo passado, Mas nem todos viram, E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro, com licença, bem aqui, vou bem aqui atender esse. Thiago, vai lá onde a Marlene, que ela está telefonando para mim, eu estou aqui na live, não posso atender. Desculpa, eu tive que atender ali uma ligação. Eu não posso atender agora. Então, continuando aqui. Versículo 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, vamos para o versículo 2. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, esta mulher de Apocalipse 12:1, aqui no versículo 2, diz que ela estava grávida. A mulher estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, esta mulher estava grávida, estava gritando com dores e ânsias. A mulher que representa a igreja está grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Esta mulher é a igreja dos nossos dias,
Esta mulher é a igreja Laodiceia. Então preste atenção. Esta mulher que está gritando para dar à luz, com ânsias, né, de dar à luz, esta mulher é a igreja dos últimos dias. É a última igreja que tem lá no Apocalipse. A igreja dos nossos dias é uma mulher que se chama Laodiceia. Mas dentro desta mulher chamada igreja Laodiceia, tem um remanescente chamado igreja espiritual, ou melhor, chamada de povo de Deus. Então, a gente chama toda a igreja de igreja de Deus, mas não é. Tem a igreja e dentro desta igreja tem um remanescente chamado povo de Deus, povo espiritual, igreja espiritual. Igreja que está compromissada com Jesus Cristo. A igreja Laodiceia é a igreja que se sente muito bem neste mundo e deste mundo não quer sair. A gente vai para Apocalipse 3,17 e a gente vê o que Cristo diz lá. Então, o que Cristo diz para esta igreja? 3,17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, para esta igreja não falta nada para ela nessa terra. Ela tem tudo. Ela não quer sair dessa terra. Esta igreja não quer subir, não quer ir ao encontro de Cristo. Ela gosta, ela ama esta terra. Então, Jesus não está dentro desta igreja, mas ele bate para entrar dentro dela. Então, Jesus está do lado de fora da igreja Laodiceia, mas ele bate na porta desta igreja, querendo entrar. Apocalipse 3:20. Mas ela está grávida de um filho varão, que é o remanescente dela, né? O remanescente desta igreja. O remanescente que não se curvou ao sistema, que não ama este mundo, que almeja pelo Cristo, pelo arrebatamento. E ela estava grávida com ânsias de dar à luz. Então, ela está com ânsias. A mulher estava com ânsias. Ou melhor, a mulher está com a sensação, o estado de mal-estar físico. A mulher está em agonia devido os acontecimentos, devido os sinais que Jesus disse que iriam acontecer da sua vinda. Então, esta mulher, ela está com ânsia, ela está agoniada devido os sinais, devido os acontecimentos, devido os fenômenos da natureza, devido às guerras, devido às pestes. Ela está com ânsias, ela está agoniada, mas ela não quer sair deste mundo. Então, no Apocalipse 12:3, nos diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 12, versículo 3, nos diz assim: E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então agora é visto no céu, agora foi visto no céu outro sinal. E este sinal era um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, os
7 impérios que houve na terra, 10 chifres, 10 nações que apoiam o sistema do dragão neste tempo. O dragão é o sistema da besta ou diabo. Então, esses 10 chifres são 10 nações que apoiam este sistema maligno. No Apocalipse 4, 12:4 nos diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, nos diz o versículo 4 que Satanás, que é o dragão, levou a terça parte das estrelas do céu, ou melhor, Satanás enganou uma terça parte dos anjos do céu, e ele lançará estes anjos para a terra, porque ele também será lançado, né? Pois ele será lançado para a terra com eles, né? A terça parte dos anjos caída. Então, Satanás e a terça parte dos anjos que estão, né, nos céus serão lançados para a terra. Você vê isto no Apocalipse 12, do 7 ao 9. No Apocalipse 4, a parte B do versículo, nos diz que o dragão se deteve, parou em frente da mulher que estava gritando para dar luz. Então, diz assim: e o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, o dragão ficou diante da mulher, esperando a mulher dar luz, que ele queria destruir o filho da mulher. Então, ele ficou parado, esperando ela dar a luz, para na hora que desse a luz, ele destruiu o menino. O menino que a mulher, igreja, está gritando para dar a luz, é o remanescente da igreja. Mas o sistema do diabo está atento para o nascimento deste menino, pois ele quer destruir este menino. Este remanescente. Então, Satanás, ele está de olho neste remanescente. E ele vai perseguir este remanescente. Ele vai perseguir estes que não estão se curvando a ele. Estes que estão odiando esse mundo, que não querem esse mundo. Então, o diabo ele está de olho, porque ele quer destruir. Aí você pode ler isso em Mateus 24:9, quando Jesus diz que seremos odiados de todas as nações e seremos muitos, né, perseguidos e mortos. Do mesmo jeito fala no Apocalipse 11:18. Quando o remanescente da igreja nascer, ou melhor, for tirado de dentro da mulher, ou melhor, quando o remanescente da mulher for arrebatado até Cristo, então, o que é que vai acontecer? Quando o remanescente for levado, for tirado com força, né? O diabo irá com seu exército atrás do filho varão da mulher para o destruir. Então, o remanescente nascerá, ou melhor, será arrebatado. Quando ele estiver sendo arrebatado, o dragão que ficava diante da mulher para ver esse remanescente nascer ou ser arrebatado, para que ele fosse para cima para destruir. Então, quando ele vê o remanescente sendo arrebatado, o que é que esse dragão vai fazer? Então, ele vai
reunir todo o seu exército e irá atrás desse remanescente para destruir, para não deixar ele subir, para não deixar ele ser arrebatado. Isto vai ser uma guerra espiritual. Ninguém vai ver, porque vai ser na área espiritual. Então, esta guerra é relatada no Apocalipse 12, do 7 ao 8. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, quando a igreja, o remanescente da igreja Laodiceia, aqueles que permaneceram firmes em Cristo, aqueles que não amaram este mundo, aqueles que almejam a volta de Cristo, aqueles que estão se preparando a cada dia mais, estes serão tirados desta terra. E quando Jesus os chamarem para ir ao seu encontro, então acontecerá uma guerra, né? Uma guerra no mundo espiritual entre Satanás e seus anjos e Miguel e seus anjos. E Satanás será derrotado e lançado para a terra com os seus anjos. Então, aqui no Apocalipse 12, 5, e deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, a mulher deu à luz e esse menino foi arrebatado para Deus, para o seu trono, para as boldas do Cordeiro. E Satanás não ficou satisfeito. E no mundo espiritual, porque o arrebatamento será espiritualmente, será na área espiritual. Ninguém dessa terra vai ver as pessoas sendo arrebatadas, porque isso vai acontecer na esfera espiritual. E vai ser lá onde vai ocorrer esta guerra entre Satanás e seu exército e Miguel e o seu exército. Então, no verso 6 nos diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, a mulher que deu à luz, e a mulher que deu à luz é uma parte de Israel, né? Porque é a igreja, é a casa de Israel. E esta mulher que fugiu do dragão é a igreja Laodiceia, que não estava preparada para subir, somente o remanescente que ela deu à luz, que não se curvou ao sistema, que foi levado para o céu, que estava preparado. Mas a mulher que é a igreja Laodiceia, que achava que não precisava de Cristo, não foi arrebatada. Então, no Apocalipse 12, 6, nos diz que a mulher fugiu para o deserto, ou melhor, os crentes que não estavam preparados para serem arrebatados irão para o deserto para serem provados, purificados e santificados. Esse deserto aqui não significa um lugar na terra, mas significa perseguição, significa tribulação, significa provação. Então, no versículo 13 do Apocalipse 12, nos diz o seguinte: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher
que dera à luz o filho homem. Aqui no versículo 6 diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então Deus já levou a mulher para o deserto, para que lá ela fosse preparada para a segunda vinda de Cristo. Então, como eu já disse, deserto não é propriamente um lugar na terra, mas deserto significa tribulação. Então, a mulher não subiu, só subiu o filho dela, e o filho é o remanescente. E ela ficou, e significa que ela vai ficar para a grande tribulação. E nessa grande tribulação, que será o deserto dela, Deus vai proteger aqueles que estão com o seu nome escrito no livro do Cordeiro. Então, versículo 13. Versículo 14 do Apocalipse 12 nos diz assim: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, essa mulher recebeu 2 asas de grande águia. Então, essas asas representa proteção. O dragão, o sistema da besta, aqui ainda não é o anticristo, meus irmãos. Aqui é o sistema que nós estamos nele durante 3 anos e meio. É o sistema do dragão. Quem está neste mundo? Quer dizer, durante os 3 anos e meio, dos 7 anos, como eu já expliquei, são 10 anos. 7 para a igreja, para a casa de Israel, e 7 para a casa de Judá. Então, de 2020 a 2027, ou a 28, é para a igreja. De 2023 a 2030, 2031 mais ou menos, é para a casa de Judá. Então, de 2020 a 2027, 8, por aí assim, é para a igreja. Então, a igreja vai passar 7 anos no sistema, mas a casa de Judá passará 7 anos, 3 anos e meio no sistema e 3 anos e meio no governo do anticristo. E nós já estamos nesses 3 anos, nesses 3 últimos anos e meio do sistema, caminhando para o governo do anticristo, porque nós estamos caminhando para o arrebatamento. Então, o dragão, o sistema da besta, vai atrás da mulher, pois ele já foi jogado para a terra com todo o seu exército de demônios. Então, ele é jogado para a terra no versículo 8, né? No versículo 14, ele já foi jogado. E no versículo 14, foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Então, Deus deu para essa mulher 2 asas como de grande águia, né? E o dragão foi atrás dela, né? Com todo o seu exército de demônios. Agora ele vai atrás da mulher. Então, ele foi jogado do céu com todo o seu exército de demônio, e ele agora vai atrás da mulher, porque ele quer destruir essa mulher, Laodiceia, para que ninguém mais dela se converta verdadeiramente a Cristo. E Satanás, ele não quer que nenhum ser humano venha para Jesus. Mas a mulher, ela ficou. Agora ela
ele vai atrás da mulher ou daqueles que não foram arrebatados para os destruírem. Mas Deus dá 2 asas para a mulher e para o deserto. Ou melhor, Deus dá o escape para para aqueles que pertencem a Deus, mas que não estavam preparados para subirem no arrebatamento. Então, os que ficaram, tem muitos que são de Deus, mas não estavam prontos para serem arrebatados. Então, eles vão para este deserto, eles vão para esta perseguição, eles vão enfrentar a grande tribulação, mas Deus vai dar o escape para eles. Então, essas 2 asas de águia significam o escape, significa a salvação, significa que Deus está cuidando destes, mesmo na grande tribulação. Deus está cuidando deles, porque estes têm o seu nome escrito no livro da vida, mas não foi arrebatado, porque eles não tinham o verdadeiro compromisso com Cristo ainda como deveria. Então, Cristo vai deixar eles para que eles realmente aprendam a ter compromisso com Cristo. E eles vão perder tudo neste mundo, como Jesus mesmo diz, né? Então, eles não subiram no arrebatamento, e foram para o deserto. Ou melhor, eles foram se prepararem, se purificarem, se santificarem para a segunda vinda de Jesus para este mundo. Então, o deserto é lugar de purificação, de santificação, de arrependimento, de quebrantamento, de santificação, de limpeza espiritual. É por isso que a mulher vai para o deserto. Este deserto não é literal. Este deserto será as perseguições que tanto os que não foram arrebatados como os judeus que se conservaram, né? Que se converterem. Assim como os judeus que se converterem a Jesus na grande tribulação, irão passar por este deserto. Aí você vai para Apocalipse 13, do 7 ao 8, nos diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqueles que não têm o livro, o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, estes vão adorar a besta, vão adorar o anticristo, vão adorar Satanás. Mas os que têm o seu nome escrito ou inscrito no livro do Cordeiro, estes não vão adorar. Então, estes que são da igreja Laodiceia e que permanecerem firmes em Cristo, que nesse tempo de grande tribulação resolverem valorizar a Cristo como não fizeram antes do arrebatamento, e eles estiverem dispostos a darem as suas vidas por amor a Jesus, então eles irão governar com Cristo no milênio, não serão mais arrebatados, porque o arrebatamento só acontecerá uma vez. No Apocalipse 12, 9,
nos diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o versículo 9 diz que Satanás e seus anjos foram lançados para a terra. Lucas 10, 18, Jesus diz o seguinte. Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz assim: e disse-lhes: eu vi Satanás como raio cair do céu. Então, Jesus aqui já confessou para os discípulos: eu vi Satanás como raio cair do céu. Então, ele foi jogado do céu para a terra. Ele não tem mais autoridade alguma de ficar nos céus. Então, o versículo 9 aqui do Apocalipse 12 nos diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, João diz que ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então chegou a salvação para aqueles que venceram, porque eles agora estão com o seu Deus para sempre no céu. E Jesus agora vem com toda a ira para este mundo, para guerrear com Satanás. Estes que o diabo acusava eram os cristãos, não os judeus, pois os judeus não creem em Jesus como o seu Salvador, o seu Senhor, né, o seu Messias, como o seu Deus, Senhor e Salvador. Os judeus ainda vivem na lei, não na graça. Os judeus ainda vivem na velha aliança, não na nova aliança. E aqui diz que: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então a igreja já foi arrebatada, já está no céu, Satanás já foi derrubado dos ares, já está na terra e agora é festa para quem está no céu, porque já foi salvo das perturbações do maligno. Os judeus não foram arrebatados e a igreja Laodiceia também não. O único que foi arrebatado foi o remanescente que a igreja Laodiceia teve, né? Porque esse remanescente é eu e você que estamos firmes em Jesus. No versículo 11 nos diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas ante a morte. Então, aqui deixa bem claro, né, que estes que venceram, que foram salvos, foram o remanescente da igreja Laodiceia. Porque os judeus
Eles não têm Jesus como seu Messias. E o versículo 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, pelo sangue de Jesus. Eles venceram pelo sangue de Jesus. Satanás não pôde os deter nem nesta terra e nem no arrebatamento. E os judeus não têm o sangue do Cordeiro porque eles não creem no Cordeiro. A igreja Laodiceia não precisou de Cristo. Ela se achava muito rica, não precisava de Cristo e ela ficou. Somente o remanescente. Aqui diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O testemunho de Cristo. São os evangelhos, né? E não amaram as suas vidas ante a morte. Então, o remanescente está disposto a dar sua vida por Cristo. Eles almejam a vinda de Jesus. Eles querem a volta de Cristo. Só eles irão subir, mas a igreja Laodiceia, que deseja este mundo, que ama as suas riquezas neste mundo, não irá subir. Então, esta é a realidade. Então, o versículo 11 nos dá uma revelação maior de que a voz que João ouviu está falando do filho varão que foi arrebatado e que este filho é a igreja espiritual, a igreja verdadeira, o remanescente da igreja Laodiceia. Pois somente os verdadeiros cristãos são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho de Cristo. Aí você pode ler João 10, do 23 ao 31, Jesus falando das obras e do testemunho. Apocalipse 2, 10, 11. Vou ler bem aqui Apocalipse 2, capítulo 10 e 11. Diz assim. 10, capítulo 10, versículo 11, nos diz assim. 2, 10 e 11. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aqui a igreja de Éfeso, aqui Jesus disse que ela ia passar por uma tribulação de 10 dias, mas para os crentes desta igreja não temer. E nós também estamos passando por esta tribulação. E não devemos temer, ser fiel até a morte, mesmo que seja necessário morrer. Devemos permanecer firme, porque nós somos o remanescente da igreja Laodiceia, que só pensa em dinheiro, só pensa em fama, só pensa em coisas caras, só pensa neste mundo. Então, no versículo 12 do Apocalipse 12, nos diz o seguinte, Apocalipse 12, 12, diz assim: por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então preste atenção no que o versículo 12 nos diz. Apocalipse 12, 12. Será alegria para os que subiram, mas para os que ficaram, perseguição e morte.
para muitos dos cristãos que se mantiverem firmes em Cristo nesse tempo. Então, para os que subiram, será só alegria, será só felicidade. Mas os que ficaram, será grande tribulação, grande perseguição. E por isso, diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, alegrai-vos, ó céus, porque é lá no céu onde o remanescente estará com Cristo. E vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Lá no céu, felicidade, alegria. Mas na terra, tristeza, dor, perseguição. Por quê? Porque o diabo desceu para a terra. E aqui diz, ai dos que habitam na terra e no mar. Por quê? Terra e mar. Ai dos que habitam na terra. Se refere à terra de Israel. Terra de Israel. Está falando dos judeus. Está falando do remanescente de Judá, que será salvo na grande tribulação e no governo do anticristo. Mas o mar se refere às nações, pois em todas as nações terá cristãos que foram deixados para trás, pois não estavam preparados para o arrebatamento. Agora que o diabo foi jogado para a terra, ele e os anjos dele perderam o seu lugar nos céus. Ele virá para cima destes cristãos com toda a fúria. Meus irmãos, quem ficar não vai ser fácil. Vai ser muito difícil permanecer firme em Cristo. Se muitos cristãos estão abandonando ou estão achando difícil agora seguir a Cristo, permanecer firme em Cristo, imagine na grande tribulação, com Satanás e todos os seus demônios com ele, com todo o controle mundial em suas mãos, e odiando, e com ódio, e odiando, né? Com ódio que ele terá dos que nesse tempo confessarem a Cristo, o verdadeiro Messias, a palavra da verdade, como o seu Deus, Senhor e Salvador. A sentença será morte. Então, se hoje está difícil, imagine na grande tribulação. A pessoa ser perseguida, a pessoa ser caçada como um marginal por servir a Cristo, sem ter direito em uma casa, sem ter direito em comida, sem ter direito em nada. Então, somente os verdadeiros vão permanecer firmes, porque a igreja Laodiceia, ela é acostumada com a riqueza, ela é acostumada com a mordomia, ela é acostumada com as coisas deste mundo. Logo, a igreja Laodiceia, poucos nesse tempo, vão abandonar tudo, vão perder tudo por amor a Cristo, como Cristo mesmo diz, que não deixar pai, mãe, filho, deixar sua própria vida, negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. E nesse tempo, a igreja Laodiceia terá que provar que realmente ela ama a Cristo. São poucos neste tempo que irão permanecer firmes. Aqui no versículo 13, nos diz assim: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz
o filho homem. Então, o dragão, quando viu que foi lançado, foi jogado do céu para baixo, então ele vai vir com ira, com raiva dessa mulher, porque o remanescente dela, o filho dela, foi arrebatado, mas ficou uma parte dessa mulher, ficou a mulher, foi só uma parte, foi só o filho, foi só o remanescente. E ele vai vir com ira e ele vai atrás dessa mulher chamada Igreja Laodiceia. Então, no Apocalipse 12:13 nos diz: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz. Satanás irá para cima da Igreja Laodiceia, pois é ela quem dará à luz o remanescente, o filho homem. No versículo 14, a mulher receberá de Deus 2 asas como asas de águia, ou melhor, a mulher receberá a libertação dos seus pecados, pois ela se arrependeu verdadeiramente. Só então ela será livre de verdade, pois o Cristo que antes do arrebatamento estava na porta dela, batendo, querendo entrar para fazer a mudança na vida dela, agora será convidado a entrar e fazer esta mudança. Então, você pode ler isso no Apocalipse 3, do 15 ao 22. Então, a mulher vai se arrepender só na grande tribulação. No Apocalipse 3,16, Cristo diz, deixa eu ler lá, Apocalipse 3,16. Apocalipse 3,16 diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o que é que Cristo está dizendo? Que vai vomitar a igreja Laodiceia da boca dele. Cristo disse que iria vomitar a igreja Laodiceia da sua boca. E no Apocalipse 12:5, ele a vomita, porque Cristo só levará o filho da mulher, ou melhor, o remanescente, aquele pequeno grupo que está preparado para subir. Ele vomitou, ou melhor, ela não foi arrebatada, pois não quis dar ouvidos à voz do Cristo. Por isso ela ficou para trás, né? Ficou para trás, para ser salva, mas só depois, né? Ela terá que se converter de verdade e convidar Cristo para fazer a mudança que ela própria, que ele propôs. Então, Cristo propôs esta mudança para a mulher no Apocalipse 3, do 18 ao 19. Cristo disse assim, nesses versos: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, aqui a mulher, ela ficou para trás, foi vomitada. E ela vai ter que se arrepender de verdade. Ela vai ter que abandonar os seus erros, seus pecados. Ela vai ter que deixar Cristo fazer esta mudança na vida dela, porque senão ela vai ser destruída.
a repreensão de Cristo, tanto para a igreja Laodiceia, será a grande tribulação. Então, a repreensão de Cristo será para a igreja Laodiceia, como também para os judeus que rejeitaram Cristo. Então, eles, tanto a casa de Israel, que ficou, não é a maior parte, quanto a casa de Judá, o remanescente, preste atenção, a igreja que ficou, a Laodiceia, o remanescente subiu, mas o restante ficou. Deus ainda vai dar uma oportunidade para esses que ficaram de serem salvos. Já no caso dos judeus, é somente o remanescente que vai ser salvo, a outra parte será condenada. Por quê? Porque eles rejeitaram e não vão querer. Então, os judeus, somente uma parte. Então, a repreensão de Cristo, tanto para a igreja Laodiceia, como para os judeus, será a grande tribulação. Será a perseguição do sistema do diabo e do diabo como seu líder. Não será fácil para uma igreja arrogante que não queria se curvar a Cristo por achar que não precisava de Cristo, por ter tudo. Desta igreja acostumada com as mordomias deste mundo, poucos resistirão o anticristo e o seu sistema. Muitos se curvarão à besta e se deixarão marcar pela marca de adoração ao diabo. Então, essa igreja Laodiceia, ela é uma igreja acostumada com as riquezas, com o dinheiro, com a fama, com a boa vida. Desta igreja que vai ser vomitada da boca de Deus. Poucos neste tempo, no tempo da grande tribulação, não vão querer perder tudo. Eles vão preferirem ser marcados com a marca de adoração do anticristo. Poucos vão se curvarem a Cristo de verdade. Poucos serão os que resistirão o anticristo e o seu sistema de controle. Então, a maioria vão se curvar a Satanás, vão receber a marca, porque não vão querer perder o bem bom deste mundo, né? Então, no versículo 15 do Apocalipse 12, nos diz o seguinte: e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Para que fizesse arrebatar. Então, o diabo queria destruir. Esse rio aqui, no meu ponto de vista, porque estou entendendo assim, a serpente lançou água como um rio. Aqui pode ser a perseguição que a mulher terá por não se curvar ao sistema. Também será a palavra de engano, a qual neste tempo Satanás e o falso profeta usará para enganar aqueles que ainda não se curvaram a ele. Aí você pode ler isto no Apocalipse 13, do 13 ao 14. Lá o falso profeta vai usar o engano para enganar muitas almas. No verso 16 do Apocalipse 12, nos diz assim: e a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, a terra ajudou. Então, eu não vou comentar esse, porque o Senhor não me revelou. Então, não vou comentar. Então, o versículo 16 nos diz que a terra ajudou a mulher.
Agora observe o versículo 17. O versículo 17 nos diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então preste atenção aqui à revelação do versículo 17, que diz assim, que diz que o dragão foi fazer guerra contra o remanescente da semente da mulher. Seja bem-vinda, Delaine, que o Senhor te abençoe e te guarde. Então, o remanescente da mulher. Nós sabemos que a mulher é a igreja. A igreja é a casa de Israel. O remanescente da mulher, da semente da mulher, que está falando da casa de Judá. Está falando do remanescente de Judá, que irá receber Cristo nesse tempo. Por isso ele diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da mulher, da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, que é a lei, e quem guarda a lei são os judeus, e tem o testemunho de Jesus Cristo, quer dizer, os judeus que se converteram a Cristo. Então, eles fazem parte da semente da mulher. Por quê? Porque a mulher é a igreja, e a igreja são todos aqueles que têm Cristo como seu Salvador e Senhor. Então, os judeus, em Zacarias 12, 10, eles vão se converter a Cristo. E aqui está falando da semente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus, que é a lei, e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, são os judeus que, na grande tribulação, irão se converter a Jesus. No verso 17, parte B, nos deixa claro, quando nos diz que os que guardam, os que guardam os mandamentos de Deus, os mandamentos é a lei, os judeus, eles guardam a lei, mas também diz que eles têm o testemunho de Jesus Cristo. Eles passaram a crer em Jesus Cristo. Então, esse remanescente é o remanescente da casa de Judá. Então, não será todo o Judá, será somente o remanescente. Aí você pode ver isso em Daniel 11, do 32 ao 35, e o capítulo 12, 10. Então, aí fala da perseguição do anticristo ao remanescente da casa de Judá, que irão se converter a Cristo, não irão aceitar a marca da besta, não irão fazer a vontade do diabo e serão perseguidos. Somente os vencedores do anticristo reinarão com o Messias no seu milênio. Apocalipse 20, versículo 10, capítulo 20, versículo 4. Somente aqueles que na grande tribulação permanecerem firmes até o fim em Cristo, estes entrarão no milênio e governarão com Cristo. Versículo 4. E vi tronos e assentados-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui está falando do remanescente de Judá, mas também da igreja Laodiceia,
aqueles que permanecerem firmes em Cristo e forem mortos. Muitos vão morrer, não é? Mas o restante que não se curvarem a Cristo, que se curvarem a Satanás, serão eliminados. A mulher do capítulo 12, 1, que está grávida e com ânsias e grita para dar à luz, é a igreja Laodiceia, que não quer sair deste mundo. A igreja Laodiceia não quer sair desse mundo, ela gosta desse mundo, ela gosta da riqueza, ela gosta do dinheiro, ela gosta da boa vida. Então ela não quer sair deste mundo de pecado, mas que tem um remanescente, o filho que almeja deixar este mundo. Então essa igreja Laodiceia, ela tem um remanescente dentro dela, que não quer ficar neste mundo, que almeja a volta de Cristo, que está se consagrando, se santificando, se preparando para a volta de Cristo, mas a própria igreja não quer. E que em breve a mulher terá que expulsar este remanescente dela, de dentro dela, mas ela mesma não será arrebatada. Ela ficará para a grande tribulação, que será os 3 últimos anos e meio do governo do anticristo. Somente os que se mantiverem firmes em Cristo até o fim do governo do anticristo, tanto faz judeus, remanescente dos judeus, como cristãos que foram deixados para trás, serão salvos. Então, no Apocalipse 3, do 21 ao 22, Jesus nos diz o seguinte, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 1 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, só os vencedores estarão com Cristo. Cristo está vindo buscar a sua igreja, o seu povo. E você está preparado para ir? Que o Senhor nos abençoe. Então, dê o seu like aí, dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal, compartilhe, comente e ajude esta live para outras pessoas. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada por mais esse estudo, esse ensino. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes no Senhor até o fim, porque agora iremos entrar para uma fase mais difícil ainda da igreja, a fase da perseguição, que possamos resistir, porque nós queremos subir no arrebatamento, não queremos ser deixados de jeito nenhum. Nos ajude a valorizar cada dia mais a sua volta e nos aproximarmos mais e mais do Senhor, e que o Senhor nos santifique, nos purifique, nos faça esta limpeza. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. E até o próximo estudo, até terça-feira.